Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, um canal universitário, e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de intolerância religiosa. Já existem episódios no Brasil de destruição de imagens de santos em igrejas católicas, de invasão de terreiros de candomblé, de intolerância com as religiões de matriz muçulmana, islâmicos, né? E, inclusive, no campo católico também. Né? Quer dizer, e essas intolerâncias significam o quê? Elas estão se acirrando? Está ficando mais complicado a liberdade religiosa? Né? Para tratar desse assunto, nós convidamos um especialista nessa área que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar o Bernardo Pablo Suquenic. O Bernardo é doutor em Direito. Ele foi primeiro presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, membro do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa do Distrito Federal, membro da Comissão de Psicologia e Religiosidade do Conselho Nacional de Psicologia do Distrito Federal e presidente do Observatório de Liberdade Religiosa. Bernardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com você para trazer essa reflexão aos nossos telespectadores. Olá, Silvio. Olá, telespectadores. É uma alegria podermos conversar sobre este assunto que realmente merece a nossa atenção. Tem vários aspectos que merecem aí ser analisados e você levantou vários assuntos que são realmente muito relevantes. Enfim, nós temos percebido atualmente que há um aumento há um aumento das questões religiosas em nosso país, e aí começam a surgir dúvidas: será que está aumentando o conflito religioso no Brasil? E aí, diante desse questionamento, nós temos que partir de algumas premissas. A primeira é de que os levantamentos em relação a essa matéria são muito recentes. Só a partir do governo Dilma é que o governo federal começou a coletar informações no que diz respeito à liberdade religiosa, intolerância religiosa. Então, nós estamos falando ali que nós temos um conjunto de informações que rondam 10 anos, mais ou menos. Então, um pouco mais, talvez. Entre 10 e 15 anos, no máximo, de que nós temos realmente informações coletadas que dizem respeito a essa matéria. Então, é difícil, às vezes, fazer comparações com o período anterior ao governo Dilma. E tem outro desafio também, que que, enfim, ainda estão sendo fixados os parâmetros, né? Quais são os parâmetros ideais para coletar esses dados? Com que critérios são coletados esses dados? Enfim, quais são as estatísticas realmente relevantes para poder fazer esse tipo de análise? Uma segunda questão que é relevante também, uma segunda premissa, é que nós temos que levar em consideração que o Brasil, historicamente, ele é um país que era quase monoliticamente católico. Então, 80%, 90% da população brasileira costumavam ser católicos, ou se apresentarem, se definirem como católicos. Dentro desse contexto, fica simples ficar com a percepção de que é um país que não tem intolerância religiosa. A intolerância religiosa surge quando começam a aparecer, enfim, outras religiões. E isso começou nos últimos anos, 30, 40 anos, talvez um pouco mais, que
esse percentual de católicos, de pessoas que se declaram católicas, lá de 80%, às vezes até mais, 90%, começa a cair, e hoje gira em alguma coisa em torno de 60%. E aí, agora sim, com outras denominações, com outras religiões, enfim, a questão da intolerância, da liberdade religiosa ganham relevo. E nós temos também um outro aspecto, que é no que diz respeito às religiões de matriz africana, que elas eram muito reprimidas, né? Então, nós temos ali pessoas que muitas das vezes praticavam as religiões de matrizes africanas, mas não se declaravam praticantes com medo de alguma represália. Então, saber se realmente nós temos um aumento ou não, com uma metodologia realmente que possa quantificar isso, é muito complicado. O que nós podemos afirmar é que hoje há um aumento dessa percepção, e aí nós pode-se chegar a duas conclusões. É que sempre existiu, e agora está ficando mais evidente, como acontece com outros tipos de violências, como violência contra a mulher, violência contra os negros, que antigamente era mais velado e agora está mais explícito, está mais, enfim, está mais em evidência, ou que realmente, nesse momento, em função de que, enfim, nós temos uma diversidade religiosa maior no Brasil, realmente existe mais intolerância. Existem essas duas hipóteses, que é difícil enfim, por uma metodologia, quantificar. Mas, Bernardo, eu também estava imaginando que nós tínhamos a possibilidade de abordar, por exemplo, grupos minoritários também. Você pega, por exemplo, a população indígena, também tem a sua religião, também tem a sua visão de mundo, a sua cosmogonia, quer dizer, a ideia de como tudo começou, de onde veio, para onde vai, né? Quer dizer, que também são reprimidos, né? Então, a primeira questão seria assim, perguntar para você, por que surgiu o Observatório de Liberdade Religiosa? Quer dizer, vocês perceberam um recrudescimento, uma coisa mais radical de oposições entre religiões, ou foi uma iniciativa para monitorar o que está acontecendo? Enfim, é uma iniciativa privada, né, de um grupo de pessoas que estava preocupado com esta temática. E nesse sentido, se percebeu, há poucas instituições no momento que trabalham especificamente a temática da liberdade religiosa, e há poucas instituições, não há praticamente instituições que trabalham justamente numa perspectiva de fazer o levantamento, né, destes casos, de tentar fazer algum tipo de métrica, algum tipo de levantamento em relação bom, como é que isso está a evoluir, né? Principalmente em situações na qual, às vezes, o Estado não é favorável a esse tipo de levantamento. Então, nesse contexto é que surge o Observatório da Liberdade Religiosa. É tentar que existam levantamentos privados, né, em relação a esta matéria, porque às vezes se sabe, há momentos no qual o Estado tem maior interesse nessa temática, mas há momentos no qual o Estado não tem interesse, e enfim, que isso não fique no escuro em aqueles momentos, né? Então, mas olha, eu fico pensando assim, o respeito à religião dos outros está na nossa Constituição, não é? Quer dizer, o Estado é laico, não é alinhado com nenhuma religião. No entanto, você tem parlamentares evangélicos que falam que tem que obedecer mais à Bíblia que à Constituição, não é? E essa intolerância, ela é recíproca? As religiões se hostilizam umas às outras? Ou você identifica uma corrente ou uma determinada religião ou igreja, né, que protagoniza esse antagonismo? Essa é uma questão muito interessante, que mundo afora,
normalmente a religião majoritária é a que passa o trator em cima das minoritárias, né, das mais vulneráveis. Aqui no Brasil, nós temos uma situação muito peculiar. A religião majoritária, e aqui restringindo ao catolicismo, né, que teríamos uns 60%, ela, enfim, há casos de intolerância partindo de pessoas que se identificam como católicas, mas a religião católica também sofre intolerância. Na introdução mesmo, mencionou a destruição de imagens de santos. É contra a religião majoritária. Isso, mundo afora, normalmente não é comum. E assim, no noticiário também salta muito intolerância, né? Praticada por evangélicos, mas também os evangélicos, algumas vezes ou várias vezes, sofrem também intolerância. Então, todo mundo aqui pratica, às vezes, intolerância, quando ele se sente... A percepção que nós chegamos aqui, o que nós percebemos, é que em determinados ambientes, ou seja, nós temos, considerando o conjunto Brasil, mas às vezes há ambientes menores, que aqueles grupos, por algum motivo, aquele grupo que é minoritário na sociedade brasileira, ele se percebe ou está majoritário em algum ambiente, e naquele momento ele se sente à vontade para praticar intolerância. Isso vale para, não vou dizer todos os grupos, mas para muitos grupos, já se viu isso, enfim, quando se forma, e aqui eu vou ser bastante pontual, nós participamos de vários grupos de WhatsApp, de determinadas denominações, ou de religiões, ou de grupos de religiões de matriz africana, evangélicos e outras, né? E aí, quando esses grupos, num grupo de WhatsApp, que eles são majoritários, eles se sentem mais à vontade, às vezes, para fazer piadas impróprias sobre a religião dos outros, coisas que em ambiente aberto não se fariam, mas quando eles estão em um ambiente fechado, no qual a maioria comunga do mesmo entendimento, se sentem mais à vontade para eventualmente praticar algum tipo de intolerância em relação ao outro, que mesmo que não esteja lá no grupo. Bernardo, mesmo que não esteja lá no grupo. Uhum. Não, eu queria ver se você faz alguma distinção entre igrejas e religião, porque se você falar evangélicos, é um mundo muito vasto, não é? E eu tenho a percepção de que nem todos os grupos evangélicos são tão provocadores e beligerantes, né? Como é que você vê essa distinção entre o comportamento das igrejas e a religião? Claro. Nós temos aqui algumas coisas. Primeiro, a gente costuma trabalhar, né, a ideia de templo religioso, que pode envolver, porque muitas vezes as pessoas usam conceitos cristãos para aplicar a outras religiões que têm outros conceitos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu vou para a igreja muçulmana. Não é uma igreja muçulmana. Então, tem um conceito amplo, genérico, que é o de templo religioso, que vale para qualquer espaço físico sagrado, né? Nós temos, juridicamente, existe o conceito de organização religiosa, que seria ali a pessoa jurídica, né? E muitas vezes aí a gente confunde isso com a igreja. E nós temos ali a questão da religião, que, enfim, é esse conjunto de crenças, né? Que justamente determinam desde a origem da vida, a origem do universo, modos de conduta, né? Tudo esse conjunto de orientações a várias respostas a perguntas difíceis e, inclusive, orientações em relação a modos de conduta, de agir na sociedade, né? Normalmente isso são religiões, e há também crenças que não são religiosas. Por exemplo, o ateísmo também manda determinados modos de conduta, e em determinados aspectos eles têm que ser tratados
com os mesmos benefícios que as religiões têm também, ou seja, tem que ser respeitadas as crenças, sejam elas de uma origem religiosa, que envolvam uma divindade, uma ou várias divindades, né? Ou aquelas crenças que, enfim, são fundadas em uma filosofia e algum outro, na racionalidade, enfim, né? Tem algum outro tipo de suporte. Então, você sabe que eu tenho a impressão, eu sou ignorante na área, né? Quer dizer, primeiro pensar a religião como o que ela é mesmo, a religare, né? Buscar a ligação do homem com Deus, com a religião, com a religiosidade. E, segundo, quer dizer, eu fico pensando assim, muitas dessas organizações religiosas que promovem ataques, elas se baseiam mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento, né? Quer dizer, tem que olhar para o retrovisor, não, é sempre uma busca de valorizar os valores do passado, hein? Assim, a gente tem... Eu acho que a grande classificação aqui que é uma questão, bom, de ser tolerante e intolerante. E o que é tolerante? O tolerante é aquele que aceita nos outros forma de pensar, pensar, sentir e agir diferente dos nossos. Então, se vê, por exemplo, enfim, por exemplo, o judaísmo, que é simplesmente, como texto sagrado, o Antigo Testamento, né? Ele não necessariamente ele é intolerante, só por por se pautar com base no Antigo Testamento. Ali, a pessoa, qualquer tipo de religião, quando ela tenta impor a sua religiosidade para os outros, sem ser por meio do convencimento, ela está sendo intolerante. E aí sim, o Estado precisa agir para evitar isso. Tentar convencer os outros envolve envolve duas ações. A primeira é eu querer convencer o outro e o outro estar disposto a me ouvir. E aí há dois conceitos interessantes. Um que está garantido pelo direito e o outro que não. O proselitismo religioso é permitido pelo direito? É permitido pelo direito. Ou seja, você tentar levar a sua religiosidade para os outros, sempre e quando o outro esteja disposto a ouvi-lo. Senão, vai virar assédio religioso, que é o que o direito não permite. Eu entendo, Bernardo, que o observatório, falando de liberdade religiosa, ele também fica com o foco nas violências, nas arbitrariedades, nos ataques que uma religião eventualmente faça a outra, ou uma igreja, né? Quer dizer, o que você pode nos contar nos dias de hoje sobre essa beligerância? Está tendo? É interessante, existe. Cabe registrar que o Brasil, em relação a outros países, ele é um dos líderes em liberdade religiosa, o que não significa que nós tenhamos uma situação perfeita, mas em relação a outros países nem se compara. E aqui nós fazemos, dentro da nossa classificação, uma diferenciação importante, que diz respeito ao que nós chamamos assim, intolerância religiosa em sentido estrito e restrições governamentais. A intolerância religiosa em sentido estrito é quando são ataques entre particulares. Então, um particular atacando o outro sem envolver a figura do Estado. E há situações na qual o Estado brasileiro realmente causa restrições à liberdade religiosa. No caso dos ataques entre particulares, as religiões mais agredidas são as religiões de matrizes africanas. Elas são as que mais sofrem ataques, sejam tanto físicos como de outra ordem, agressões morais, psicológicas. Realmente, elas são as maiores vítimas, são as que mais denunciam também. No aspecto de restrições governamentais, já a situação muda. Normalmente são os guardadores do sábado que sofrem maiores restrições, às vezes
em matéria de... querem praticar concursos públicos marcados aos sábados que eles não podem participar, cursos de formação de carreiras profissionais, às vezes a pessoa já passou num concurso público e aí, enfim, curso de formação para policial militar, policial civil, polícia federal, que ocorre aos sábados, e aí, enfim, não há uma prestação alternativa para eles. Então, em princípio, intolerância entre particulares, religiões e matrizes africanas, restrições governamentais, guardadores do sábado. Poderíamos apontar como os maiores prejudicados. Pois é, mas você sabe que essa história do Estado neutro ainda não está muito claro para mim, porque se você for observar, inclusive, alguns espaços como assembleias legislativas, o próprio Congresso, tem lá a cruz do catolicismo, né? Que mistura um pouco o Estado com a religião, né? Quer dizer, como é que você vê? Ainda está muito imbricado isso ou já se efetivou uma separação mais forte entre... Porque nós estamos falando também de pautas morais, de valores, não é? Quer dizer, claro. Como é que é isso? Não, nós estamos em um processo, na verdade. Isso não é uma coisa acabada, tem que se perceber que o Brasil, durante quase 100 anos, foi um Estado confessional. Depois da independência, a primeira Constituição do Brasil, se professava a religião católica apostólica romana, tinha o beneplácito, enfim. Então, é uma construção, não está acabado. Inclusive, esse conceito de Estado laico está em debate. Mesmo aquelas pessoas que nós podemos identificar como esses líderes religiosos, que nós podemos identificar que querem misturar igreja com o Estado, todo mundo se diz laico. Só que o conteúdo que dão essa laicidade é diferente. O que nós entendemos por laicidade é diferente do que eles entendem por laicidade. E esse é a grande disputa neste momento. Bom, todo mundo se diz laico. Agora, qual é o conteúdo dessa laicidade? E isso está em disputa. Eu vou apresentar aqui algumas observações, mas está longe de ser pacificado. Eu tenho uma regra muito simples. Você mencionou os símbolos religiosos em espaços públicos. Eu tenho uma percepção muito simples e muito fácil de visualizar. Onde cabe a foto da família, cabe o símbolo religioso. Vou dar um exemplo. Na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, no plenário da Câmara, no plenário do Senado, o presidente da Câmara, do Senado, nunca vi foto da família dele nesse ambiente. Não vi foto da família de ninguém lá. Se não cabe a foto da família, não cabe o símbolo religioso. Agora, cada um deles tem um gabinete próprio. Tem o anexo 4, né? Enfim, lá tem um monte de gabinetes no Congresso Nacional. Lá, no ambiente dele, no gabinete de trabalho dele, ele pode colocar o símbolo religioso? Pode. É um espaço público do Estado. Claro, mas é um ambiente reservado de trabalho dele. Normalmente lá você encontra uma foto da família e pode encontrar o símbolo religioso dele. Então, o que nós defendemos para esta questão olha, onde cabe a foto da família, cabe o símbolo religioso. Então, em princípio, seria a regra. E há certas coisas que a gente fala, já está consolidado, é um direito adquirido, foi um ato jurídico perfeito à época. Não caberia hoje, por exemplo, nós queremos rebatizar, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, né? Remover o Cristo Redentor. À sua época, quando aquilo foi praticado, quando foi colocado, enfim, entendeu-se que aquilo, o direito permitia aquilo. Enfim, foi um ato jurídico perfeito à época. Quando São Paulo virou São Paulo, foi um ato jurídico perfeito, enfim, está consolidado, enfim, está garantido. Agora, daqui para frente, e há coisas mais simples, né? Por exemplo, remover o crucifixo
nessas salas, na sala de audiência, no plenário da Câmara e do Senado, é uma coisa mais simples de ser feita do que, enfim, rebatizar um estado de São Paulo. Então, o critério, eu acho que os parâmetros seriam esses. Bernardo, olhando para a história do Brasil, não é? Eu vejo um processo que agora a gente está descobrindo que aquela estátua do Bandeirantes, por exemplo, na cidade de São Paulo, não era uma valorização de alguém que é um herói, era, na verdade, um perseguidor de índios e de escravos que se evadiam porque era terrível a vida. Ele era um matador, ele era um colonizador, ele era um garantidor, vamos dizer assim, de uma elite, né, de latifundiários, de donatários e mesmo dos portugueses, assegurando a sua vigência, o controle do poder, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, se essa violência é percebida pela nossa sociedade, porque as sociedades indígenas tiveram esmagadas as suas religiosidades, as comunidades afrodescendentes também, em função da escravidão. Quer dizer, essa história nos traz um processo de colonização, de imposição de verdades, de religiões, de valores, né? Isso continua assim? Olha, em algumas situações, sim. E é um tema delicado. Ou seja, não dá para dizer, isso é uma situação do passado. Atualmente, há quem queira impor a sua religiosidade aos outros, seja indígenas, seja pessoas de religiões de matriz africana, seja no interior mais profundo do Brasil, como seja na periferia das grandes cidades e até nos centros urbanos. Essa matéria da liberdade religiosa, enfim, todo mundo, ou religião, assim, todo mundo tem conceitos, né? Mas eu tenho uma visão sobre isso, mas há muita ignorância em relação a, bom, o que é um Estado laico, quais são os limites impostos. Há uma necessidade de uma educação, de uma etiqueta, né? Em relação a essas matérias religiosas, da mesma maneira que, enfim, a sociedade está sendo educada em diversas outras etiquetas, por exemplo, nas relações, etiqueta em relação a como lidar com a homossexualidade, enfim, como lidar com outros, há uma necessidade de desenvolver que as pessoas aprendam essa etiqueta em relação à religião dos outros, enfim, a respeitar a religião dos outros. Que isso realmente não existe, às vezes, enfim, há um olhar de desprezo em relação à religião do outro, que enfim, ninguém precisa concordar com a religião de ninguém. Mas, enfim, da mesma maneira que gostaria de ser tratado, tem que tratar os outros. Ou seja, hoje nós aqui no Brasil, a maioria é cristã, mas por qualquer motivo essa pessoa pode viajar para outro país que a religião majoritária seja outra e gostaria de ser tratada com respeito também. Então, mas ainda falta uma educação da tolerância e enfim, as redes sociais, enfim, a maneira como tem sido lidada a liberdade de expressão na atualidade, né? Não é só na política, na religião e em vários aspectos, não tem promovido a tolerância, muito pelo contrário. Você falou uma coisa interessante, você abriu uma ponte de ligação com a política, né? E eu fico olhando, por exemplo, a Igreja Universal, se não me engano, ela criou o PRB, né? O Partido Republicano do Brasil, né? Isso quer dizer que ela tem um projeto de poder. Quer dizer, já teve um bispo que foi governador do Rio de Janeiro, né? O Crivella, né? E eles, nesse sentido, usam a religião para fazer política, né? É isso mesmo? Olha, acontece. Agora, se deveria acontecer, não deveria. O ministro Edson Fachin, no Tribunal Superior Eleitoral, tentou emplacar uma tese
de abuso de poder religioso, que era uma coisa semelhante ao abuso de poder político e ao abuso de poder econômico, que terminou sendo vencida. Há determinadas religiões ou determinadas denominações religiosas que têm muito poder e influência no Estado, que eu falo que eles correm em outra raia, né, digamos, ou seja, eles se valem do poder e da influência que tem perante autoridades políticas para, enfim, imporem a sua visão de mundo. Enquanto os minoritários, os mais vulneráveis, precisam se socorrer, às vezes, do direito ou de instituições que não têm tantos recursos assim, eles têm livre acesso às autoridades da República. E, com base nisso, eles conseguem, muitas vezes, impor a sua visão de mundo, os seus interesses. É uma luta muito desigual e muito injusta para ser travada. Agora, eu queria tratar com você da história dos bons negócios que as igrejas são. Não estou dizendo de todas, evidentemente, né? Mas desde essa história de você ter que fazer a contribuição durante décadas para fazer uma catedral, né? Que acaba sendo um dinheiro que não vai só para a catedral, né? Até situações em que você ganha um espaço na primeira fila da celebração religiosa se você der uma doação maior em valor de dinheiro para aquela igreja, né? E nós vemos bispos que se tornaram bilionários, né? E tem o caso de Moçambique, por exemplo, que expulsou a Igreja Universal de lá porque considera que foi um processo de exploração da religião para ficar rico lá. Quer dizer, como é que você vê essa história do poder e do dinheiro dentro das religiões? Claro, nós temos aqui uma questão que é muito importante, né? A liberdade religiosa envolve a ideia de viabilizar, mesmo que religiões pequenas, sem recursos, consigam se manter. Porque aqui, por mais que você tenha um membro só, enfim, a ideia é que se permita que todo mundo possa exercer a sua religião da maneira mais plena possível, né? Só que isso terminou ocasionando que tenha distorções, né? E aqui é um tema que é muito, muito relevante. Por exemplo, o Estado oferece, por exemplo, o que se chama de imunidade tributária. Então, por exemplo, não se cobra tributos de instituições, de organizações religiosas. Por quê? Por uma questão tributária, não inviabilizar uma religião. Porque, às vezes, se poderia fazer pode se pensar numa cobrança linear, mas pode parecer, por exemplo, um líder que é contrário a determinada religião e cria uma regra que diz, uma religião mais vulnerável eu vou cobrar 100%, e a minha eu cobro zero, alíquota zero. Então, para procurar garantir que todas as religiões sejam viáveis, se pega e se cria essa questão, olha, não se cobra imposto de ninguém. Só que aí permite determinados abusos, e aí deveria ter uma fiscalização melhor em relação a essa matéria. Ou seja, para que um instituto que seja bom, que esse da imunidade tributária de templos religiosos, não termine, que seja para garantir que todas as religiões sejam viáveis, não se transforme numa maneira de enriquecimento ilícito. Então, a imunidade tributária, ela, em tese, é bom, e, enfim, permite que não chegue um líder ali que queira se valer da religião, da sua religião majoritária, para inviabilizar as outras por meio tributário, que poderia acontecer. Numa hipótese aqui, poderia chegar um líder muito vinculado a uma religião majoritária e tentar inviabilizar, por exemplo, as religiões de matriz africana por meio de tributos. Então, o Instituto é bom. Agora, o que tem que se fazer é uma fiscalização melhor para coibir que pessoas se valham disso para enriquecer, para benefícios pessoais. Não, mas nós temos uma enorme bancada evangélica no Congresso, né? Que defende interesses que eu diria que são corporativos, não são tão religiosos, né? Acabaram de discutir isenções
subsídios e fazem uma pressão, porque tem um número significativo de parlamentares que integram essa bancada, que o governo tem que absorver, né? Quer dizer, isso aí é um jogo que não tem nada que ver com a religião, não é? Quer dizer, usa da religião. Claro, e ali tem um papel muito relevante nessa contraposição a esse tipo de abusos quando é praticado pelo legislativo, tem um papel muito relevante do Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário, como ele não é representativo, e a sua fonte de poder não vem da representação popular, uma das suas funções, e até talvez a mais famosa, é de eventualmente ser contra-majoritário. Então, nesse aspecto, o judiciário deveria, quando há abusos praticados pela maioria por meio do legislativo e, eventualmente, pelo executivo, o judiciário deveria barrar isso aí. Não tem ocorrido da maneira como talvez nós gostaríamos. Em outras matérias, sim, mas em matéria religiosa, o Poder Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem sido muito comedido para poder, eventualmente, equacionar essa questão e exercer a sua força contra-majoritária. Fernando, esse fim de semana, nós vamos ter duas manifestações enormes em São Paulo. Uma é a Marcha com Deus, né? Que reúne, eu penso até que mais de 1 milhão de pessoas, historicamente, né? E o outro é a Parada Gay, né? Que é a maior do mundo. Já chegou a ter 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Quer dizer, é uma disputa de valores, é uma disputa de uma representação de mundo, que se põe na rua, no espaço público, para se fazer presente, não é? Quer dizer, não são minorias, são maiorias, né? Mas elas não abrem mão, né, de expressar os seus valores e fazer essa disputa no campo da sociedade. Como é que você vê essas duas grandes manifestações? Claro, a sociedade contemporânea tem ficado mais complexa. Antigamente, bem ou mal, se tinha uma corrente majoritária e, enfim, existia uma visão de mundo mais uniforme, que às vezes era pela repressão. Ou seja, não é que todo mundo concordava e, de repente, passou a discordar sobre questões morais relevantes. Então, nós temos visões de mundo, por exemplo, enfim, o grupo dos homossexuais, hoje, ele pode se sentir à vontade para ir à rua e manifestar as suas crenças, a sua visão de mundo, defender os seus direitos, que antigamente aquilo não era permitido, e aí coloca em praça pública, né? Nós teremos ali duas visões de mundo completamente divergentes e opostas. E ali a tolerância ganha uma relevância maior, que é aquilo que nós falamos. Aceitar nos outros modos de pensar, sentir e agir diferente dos nossos. Então, ambos os grupos que conseguem reunir 1 milhão de pessoas na rua precisam, enfim, entender, bom, eu tenho este conjunto de crenças, mas há outras pessoas que têm um conjunto de crenças diferente e há que desenvolver esse respeito. E esse é o grande desafio que o Brasil tem hoje. Ou seja, que pessoas que têm visões de mundo não só divergentes, como opostas, consigam conviver na mesma sociedade. É o grande desafio que nos é posto hoje. Então, olhando para esse lado da construção da solidariedade, do respeito, da cooperação, existem iniciativas interreligiosas de criar algum conselho, de criar algum monitoramento que iniba essas violências, esses ataques, essas discriminações?
existem iniciativas das religiões nesse sentido, mas aquele líder, aquelas pessoas que precisam ouvir, não participam, porque eles correm em outra raia. Eles conseguem diretamente influenciar as autoridades públicas. Eles não precisam de se aliar a outros líderes religiosos, enfim. Então, eles tentam impor a sua visão de mundo agindo diretamente na política. Então, quem termina participando de iniciativas interreligiosas pela tolerância são aqueles que já não precisariam daquilo, que são aqueles que já respeitam de per si. Aqueles líderes mais poderosos, aquelas denominações religiosas mais poderosas que precisariam daquilo, eles não participam. Então, termina que são iniciativas louváveis, mas que não, enfim, não surtem o efeito desejado. Você está dizendo que aqueles que polarizam nas religiões não estão abertos a nem negociar, nem ouvir o outro. Isso quer dizer que precisa de lei, de Estado e de uma prática de vigilância? Isso não acontece hoje em dia. Ali o que precisa é de uma atuação maior do Poder Judiciário. Só que nós temos aqui um detalhe que é muito relevante. A cúpula do Poder Judiciário, e aqui especificamente falando do Supremo Tribunal Federal, ela é mais progressista que o restante do corpo do Poder Judiciário, que é muito mais conservador. Mas por que isso? Porque nós temos um método de seleção que é completamente diferente. Enquanto o corpo do Poder Judiciário é eleito por um processo seletivo de concurso público, que, para se ingressar num concurso público, custa muitos milhares de reais de estudo, de investimento, e por isso, muitas vezes, quando a gente pega e fala, um gari conseguiu passar em um concurso público, vira um evento que sai no jornal. Por quê? Porque a regra é, quem tem condições financeiras consegue passar no concurso público. Quem não tem condições financeiras já está excluído. Então, nós temos o judiciário composto pela elite conservadora do Brasil, enquanto o poder judiciário, principalmente nesses últimos 20 anos, desde a ascensão do PT ao poder em 2003, começou a ter uma composição muito mais progressista. Então, a base e a cúpula estão meio dissociadas na visão de mundo. E nós não temos um agir do Poder Judiciário uniforme, e o próprio Supremo Tribunal Federal, em matéria de se opor a esses líderes religiosos, é muito mais reticente. E aí há que ver se é uma avaliação política que se faz, seja de uma avaliação de medir forças, se o judiciário, se o STF se sente à vontade de medir forças, com esses poderes religiosos, ou se realmente, por algum outro motivo, o STF não exerce essa função contramajoritária, como faz com o Legislativo e como faz com o Executivo. Contra o Legislativo, tanto que o Legislativo está tentando, muitas vezes, retaliar. Por quê? Porque ele sente, o Poder Judiciário está indo contra o Legislativo mais do que deveria. Mas contra o Poder Religioso, digamos assim, está mais à vontade, digamos, né? E em princípio deveria ter enfim, o judiciário poderia agir mais, mas não esperaria isso da base. A base está muito mais alinhada com esse poder religioso do que se possa imaginar. Você sabe que eu acompanhei umas pesquisas, né? E o perfil do fiel evangélico de base e o perfil do fiel católico de base é mais ou menos o mesmo. Eles não são tão diferentes. Por que eles se polarizam a partir da religião, se eles convivem no mesmo bairro, são vizinhos, trazem
vivem os mesmos problemas, têm os mesmos padrões de sociabilidade. Por quê? Bom, nós temos, dentro do âmbito católico, nós temos ali, tem uma maioria que se diz católica, mas não é praticante. Já muitas das vezes a pessoa que se diz evangélica é praticante. Ela saiu do catolicismo. E dentro do catolicismo nós temos, bom, uma liderança mundial como o do Papa Francisco, que é progressista, que aquilo, enfim, termina amenizando, por mais que ele, enfim, a Igreja Católica tenha posições conservadoras, mas, enfim, ali há uma equação diferenciada, né? Já nos meios evangélicos, o conservadorismo é muito forte e teve também, agora há lideranças políticas que os representam, né? Que falam muitas das coisas que eles muitas vezes queriam ouvir e não tinha quem falasse, né? Principalmente na década de 90, no início dos anos 2000 até 2010, às vezes eles pensavam aquilo e não tinha um líder político que os representasse. E agora, de repente, surgiu uma série de políticos expressando o que eles querem ouvir, enfim, e aí começaram a se sentir mais à vontade para ser mais, enfim, terem posturas mais intolerantes, abertamente, né? E aí, coisa que, enfim, a liderança mundial da Igreja Católica não abala, digamos, né? E desestimula. Enfim, uma hipótese também, não é uma coisa assim que plenamente se possa confirmar. Eu fico pensando assim que, na verdade, quer dizer, nós estamos falando de visões de mundo mais abrangentes do que a religião, né? A religião é uma das formas de expressão desse mundo conservador, tradicional, que não quer mudança, que tem medo de ser, enfim, quer dizer, atacado nos seus valores. Quer dizer, eu estou pensando na família, eu estou pensando na educação, eu estou pensando nos espaços de sociabilidade. Quer dizer, nós somos uma sociedade conservadora, né? E a religião, ela não é uma coisa à parte desse mundo conservador. Ela está reproduzindo padrões de hierarquia, de divisão, de discriminação de classe. Isso está mudando. Você está falando que isso está mudando, que essas novas falas, essas novas discussões, a visibilidade da discriminação, não é provocada pela emergência desses grupos minoritários. Quer dizer, você também vê assim, que é uma visão mais antropológica e menos dirigida ao religioso? Sim, é um processo de longo prazo. Nós temos ali, enfim, mas o Brasil teve 400 anos de escravidão, por exemplo, e ainda nós estamos num processo de desescravizar a mente, quase, né? Esse diário escravocrata tem que sair da mentalidade brasileira. E o Brasil sempre foi um país, enfim, o Brasil é um país conservador, como bem apontado, né? Enfim, a construção dessa tolerância levará tempo, não será linear. Então, aquela cúpula do judiciário que nós conversávamos tem procurado avançar nesse sentido, porque, por exemplo, o reconhecimento das uniões homossexuais não partiu do legislativo, partiu do judiciário. Então, o judiciário, principalmente a cúpula, o Supremo Tribunal Federal, ela tenta ser uma das locomotivas da história. Só que esse é um processo enfim, que tem que ter uma sensibilidade muito grande para se saber, bom, até onde se pode avançar, que a sociedade consiga aceitar aquilo, sem que aquilo se volte com um peso muito grande contra esse judiciário. O judiciário paga um custo hoje por muitas dessas decisões. Ou seja, a credibilidade do judiciário caiu muito em função disso. É verdade. Então, há que saber, falando aqui de uma maneira bem coloquial, há que saber que brigas comprar e até que ponto, né? Vamos forçar um pouquinho a mão para ver se a coisa anda, mas se forçar demais, pode ser que aquilo volte tudo contra, que tem um retrocesso maior.
Então, mas isso não é matemática, tem que ter uma sensibilidade muito grande. Então, nesse cenário que nós discutimos agora, né, em que aparece a complexidade desses temas, né, eu queria perguntar para você assim, o que o OLIR pode fazer, o Observatório da Liberdade Religiosa, né, e o que é o projeto para frente, para o futuro? Bom, nós precisamos ter muita sensibilidade, ou seja, há um grande projeto que é justamente que a sociedade absorva essa ideia de que, bom, que há que aceitar nos outros modos de pensar, sentir e agir diferentes dos nossos. É que cada pessoa possa internalizar que deve aceitar nos outros modo de pensar, sentir e agir diferentes dos dele. Então, 8 bilhões de pessoas devem respeitar as crenças deste indivíduo e ele deve respeitar as crenças dos 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra. Esse é o grande desafio. E aquilo terminaria encaixando todas as outras questões, porque se aquilo estiver incorporado em cada pessoa, o restante será respeitado. Agora, isso obviamente é um desafio bastante utópico, e aí, para corrigir essas falhas, enfim, há que trabalhar as intervenções do Estado, que o Estado pode intervir para maximizar a fruição da religiosidade, das crenças de cada pessoa, né? E dependendo, quando alguém que queira ser intolerante, tentar fazer restrições àquilo. Quando há discurso de ódio, quando por qualquer motivo tenta se limitar à liberdade de reunião de determinadas religiões. E aí, dentro se encaixa o trabalho do Observatório da Liberdade Religiosa, que tenta promover legislação, assessoria ao poder legislativo, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional. Nós já participamos de vários projetos de lei que, às vezes, veja bem, os parlamentares eles tentam fazer a legislação e não por viés, eventualmente, da sua religiosidade, mas por ignorância, terminam fazendo, de alguma maneira, que cai em uma inconstitucionalidade. Vou dar um exemplo simples para todo mundo entender. Brasil afora, eu falei ali que, em etapas anteriores, nós falamos que, enfim, há muita restrição governamental em relação aos guardadores do sábado. E se tenta fazer, às vezes, uma legislação para garantir com que eles possam participar de concursos públicos, de educação e tudo mais. Só que no momento de se fazer uma legislação, você não pode fazer uma legislação específica para os guardadores do sábado. Tem que garantir todas as religiões. Porque há, por exemplo, outras religiões que têm dias sagrados durante a semana, que não é especificamente do sábado. Outra questão, muitas vezes, que ocorre de parlamentares, que eles dizem, precisa de um documento assinado por um líder religioso para garantir aquilo. E, na verdade, é a própria consciência da pessoa. Então, nós damos esse tipo de assessoramento para que, enfim, aquilo fique mais... Olha, aqui não é um documento de um líder religioso, é um documento de uma autoridade. A própria consciência, a própria pessoa pode assinar de próprio punho. Enfim, a gente tem assessorado para que o marco jurídico da liberdade religiosa no Brasil avance respeitando todo mundo. Ótimo. Eu quero agradecer, então, muito ao Bernardo Pablo Suquenic por esse excelente papo, esse esclarecimento, ajuda a gente a compreender essa complexa temática religiosa, e agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.